Olá! Então, vamos seguir aqui para falar um pouco mais sobre o plano de acessibilidade, como inserir a acessibilidade no seu projeto. Vamos voltar de onde a gente parou. Aqui a gente já falou um pouco sobre a importância, a valorização dos profissionais, como articular o público. A gente já passou por um checklist, mas é importante a gente reforçar aqui algumas questões. Primeiro de tudo, aqui nesse QR Code, a gente tem acesso a esse planejamento aqui. Um minutinho. Esse planejamento aqui, que traz alguns aspectos importantes para fazer checklists e afins. E vocês conseguem acessar através deste QR Code aqui. Então, alguns aspectos básicos que, por incrível que pareça, a gente tem que reforçar isso, mas tem quem se inscreva no edital sem fazer o básico, que é a leitura do edital. Então, isso é essencial para a gente conseguir identificar quais são as sessões sobre acessibilidade e como a gente transforma essas exigências em ações concretas. Então, como criar um plano de acessibilidade, um plano de democratização, através do que o edital está exigindo. Então, eu trouxe alguns editais aqui de São Paulo, um edital daqui de Suzano também, mas de modo geral eles seguem a mesma estrutura, mas só para a gente conseguir fazer uma leitura e identificar essas seções dentro dos editais, porque isso é muito importante para a gente conseguir entender por onde começar a inserir a acessibilidade no nosso projeto. Um edital que saiu recentemente foi o edital do PROAC, e ele traz algumas ações afirmativas para se fazer sobre acessibilidade. Eu consegui atender algumas pessoas aí para fazer a consultoria de como fazer, né, a acessibilidade desse projeto, um plano de acessibilidade para esse projeto. Então, vamos identificar onde estão essas sessões de acessibilidade, né? Não dá para a gente ler o edital inteiro, mas no nosso foco aqui, que é para falar sobre acessibilidade, a gente precisa identificar. Tem como a gente identificar pela palavra-chave, né? Que é só a gente ir aqui jogar acessibilidade para a gente achar o que ele está pedindo. E aqui não pede um plano de acessibilidade, mas pede um plano de democratização com medidas de acessibilidade. Então, aqui o foco do PROAC ele está sendo essa palavra, né, democratização. Então, eu acho que a acessibilidade conversa muito com democratização. Quando a gente está falando de criar cultura de acesso, de democratizar a cultura, a acessibilidade ela tem que estar inserida nisso. Então, isso é muito importante a gente pensar nessas palavras-chave, porque, inclusive, são as palavras que a gente vai inserir dentro do nosso plano para ficar mais chamativo, né? Quais são as palavras que a gente tem que colocar lá? Então, descentralização, democratização da cultura, acessibilidade, cultura de acesso, são palavras importantes de palavras-chave para a gente pensar. Então, eu vou sair daqui para a gente encontrar onde está falando sobre acessibilidade aqui. Aqui no PROAC eu já sei que é o item 8.1, que vai falar das medidas de democratização, justamente para se pensar esse plano de democratização que deve ter ações para acessibilidade. Vou dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor o que são essas medidas de democratização e acessibilidade. Então, no item 8.1, ele explica o que é democratização, né? Então, entende-se por democratização a oferta de um conjunto de ações para garantir o mais amplo acesso da população ao produto cultural gerado,
incentivando a descentralização e a universalização do benefício ao cidadão, sempre em consideração ao interesse público e à democratização do acesso aos bens culturais. Então, essas palavras aqui, democratização, descentralização, universalização, elas vão aparecer bastante. E elas devem aparecer bastante no seu plano também. É necessária a apresentação do plano de democratização com ações definidas pelo proponente no momento da inscrição do projeto. Então, aqui já não cabe aquele plano de acessibilidade, porque esse plano de democratização ele vai vir com mais objetivos. Então, aqui não está falando somente de ações afirmativas para pessoas com deficiência, mas de ações afirmativas para descentralizar, para democratizar, para criar cultura de acesso e afins. Então, aqui não é somente para pessoas com deficiência. Então, aqui esse plano ele tem que ir além. Eu não tenho um exemplo aqui de plano de democratização, porque normalmente as pessoas me pedem um plano de acessibilidade para inserir no plano de democratização. Mas esse plano ele deve inserir ações ali para centralizar o serviço. Então a gente pode pensar em CELs, em centros culturais que ficam em regiões periféricas. Como que a gente vai universalizar o benefício da cultura, o produto cultural e afins. O plano de democratização deve contemplar a ação proposta e estratégia de publicização da oferta cultural, garantindo sua divulgação, além de outros aspectos específicos que influenciem a ação do proponente, no que concerne à medida de democratização oferecida. Então, aqui a gente tem que pensar na estratégia de articulação de público para essa oferta cultural dentro desse plano também. No caso de ações com escopo educativo ou de formação cultural, deverá ser apresentado o plano de atividades com locais, dias e horários de realização. Então, aqui, se a gente está falando de oficinas, de workshops e afins, deve ter um cronograma também, né? No caso de ações que prevejam a distribuição de produtos culturais, a instituição pública ou privada sem fins lucrativos deve o proponente informar a quantidade e perfil das organizações para as quais o produto será doado, incluindo justificativas de pertinência na doação e seus possíveis usos. Então, alguns projetos eles têm como objetivo doar produtos a algumas instituições, principalmente em instituições sem fins lucrativos, mas também para instituições públicas. E aí você precisa justificar esse uso, né? Ok, então o que que é a democratização e o que pode ser considerado democratização? Então, gratuidade em no mínimo 20% de todas as atividades, apresentações, garantindo a participação de pessoas menos assistidas ou menos favorecidas devido a condições socioeconômicas, etnia, deficiência, gênero, faixa etária, local de residência e ocupação. Então, aqui uma das ações afirmativas de democratização é justamente essa gratuidade em no mínimo 20% de todas as atividades. Isso falando deste edital em específico. Tem edital que exige que todas as atividades sejam gratuitas. Então, mas tanto esse edital quanto a própria Lei Rouanet exige que pelo menos 20% das atividades sejam gratuitas para essas pessoas, para esse público em específico. Pensando nesse público em específico, né? Ação formativa visa compartilhar conhecimentos teóricos e práticos sobre desenvolvimento, realização e finalização dos produtos resultantes desse edital, desde a elaboração do projeto até a entrega final. O foco está na abertura do processo seletivo para os participantes, incluindo todas as etapas envolvidas. Esta atividade será gratuita e aberta ao público, com especial atenção à população historicamente menos assistidas ou menos favorecidas, incluindo grupos por condições socioeconômicas, étnicas, deficiência, gênero, faixa etária, local de residência e ocupação. Então, aqui na ação formativa, a gente pode pensar em oficinas. Alguns projetos já colocam, né, dentro das suas ações formativas, oficinas de elaboração de projetos, oficinas de geração de renda, empreendedorismo e afins.
E aí aqui a gente chega na acessibilidade que deve conter nesse plano de democratização. Então, a medida principal de acessibilidade exigida dentro desse projeto é a acessibilidade comunicacional. No caso das ações presenciais, deve-se ter língua brasileira de sinais, ou seja, Libras, Braille, sinalização e comunicação tátil, audiodescrição, legendas, linguagem simples, textos adaptados para software de leitor de tela e demais recursos que permitam uma comunicação acessível. Então, a acessibilidade comunicacional, ela é a principal a ser considerada aqui. Então, quais recursos de acessibilidade comunicacional eu consigo oferecer dentro desse projeto? E aí eu consigo oferecer libras, eu consigo oferecer audiodescrição, eu consigo oferecer legendas, linguagem simples. Linguagem simples eu acho que é o mais essencial aqui, levando em consideração que isso daqui depende do proponente em si. Você não precisa contratar um especialista para você conseguir tornar a sua divulgação numa linguagem simples, né? Para você tornar o seu produto dentro dessa linguagem simples. Outras medidas. Então, poderá o proponente apresentar outras ações de democratização alinhadas ao objeto deste edital. Ou seja, o proponente aqui ele tem liberdade de pensar em outras ações afirmativas, outras ações de democratização que ele vai apresentar no seu plano de democratização para atingir o objetivo do edital. E aí, às vezes, pode despertar dúvida, né? Nossa, mas o edital ele está exigindo exclusivamente acessibilidade comunicacional? Ou será que eu perdi algum item? E aí, gente, joga a palavra-chave para você saber. E aí, realmente, aqui está falando sobre a proposta, né, do plano de democratização com medidas de acessibilidade, as medidas de democratização e acessibilidade, acessibilidade comunicacional e o que a análise levará em consideração. Então, uma das dos itens que será levado em consideração é justamente a execução das ações de democratização de acesso, de acessibilidade e de visibilidade institucional nos termos previstos. Então, sim, o único recurso que é exigência aqui é a acessibilidade comunicacional. Diferente de outros editais, no caso, esse daqui está exigindo a acessibilidade comunicacional e aí você pode considerar esses itens para acessibilidade comunicacional dentro do que está previsto no orçamento. Legal. Aqui a gente deu uma olhadinha no PROAC. Então, apesar de já ter passado, né, eu trouxe aqui também para a gente ter como noção a LPG, né, que é a Lei Paulo Gustavo. Então, aqui a Lei Paulo Gustavo, ela já vem. Então, é isso, cada edital tem as suas exigências específicas. Aqui eu peguei um edital de multilinguagem que teve da Prefeitura de Suzano, só para a gente ter como noção, para passar um pouco sobre esses editais. Então, aqui na LPG, eu já sei que tá no item, acho que 5.2 ou 5.3. Legal. Aqui tá falando sobre as medidas de acessibilidade que deve ter. Então, aqui já é um edital diferente que está falando de mais de uma medida de acessibilidade, de mais de um item de acessibilidade, né? Então, o projeto ele deve contar com medidas de acessibilidade física, atitudinal e comunicacional compatíveis com as características do produto, de modo a contemplar. E aqui está falando sempre da LBI, viu? A LBI ela sempre vai ser usada
como parâmetro, né? Então, as suas medidas de acessibilidade, elas estão de acordo com a LBI. Enfim, o item arquitetônico, recurso de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com mobilidade reduzida ou idosas aos locais onde se realizam as atividades culturais e a espaços acessórios como banheiros, áreas de alimentação e circulação. Então, aqui a gente pode entender que o aspecto arquitetônico, ele também vem com o objetivo para pessoas idosas. Então, quando a gente fala de acessibilidade, a gente não está falando só de pessoas com deficiência, mas também de pessoas idosas. E apesar de não estar aqui elencado, como eu disse, a acessibilidade arquitetônica ela vem para todos, então para pessoas com crianças, para pessoas com um carrinho, né, para bebês e afins. No aspecto comunicacional, os recursos de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com deficiência intelectual, auditiva ou visual ao conteúdo dos produtos gerados pelo projeto, pela iniciativa ou pelo espaço. Então, aqui, quando está falando de acessibilidade comunicacional para pessoas com deficiência intelectual, a gente está falando justamente do que? Da linguagem simples. Auditiva, então a gente tem a Libras como recurso aqui para pessoas surdas. Visual, a gente tem acessibilidade em audiodescrição, em braille e, e afins, né? Legenda, LAC e afins para outros recursos de acessibilidade comunicacional. No aspecto atitudinal, a contratação de colaboradores sensibilizados e capacitados para o atendimento de visitantes e usuários com diferentes deficiências, ou seja, aqui a gente trabalha com o que eu posso chamar de monitores de acessibilidade atitudinal, que são pessoas que vão saber como acolher essas diferentes pessoas com diferentes tipos de deficiência. E para o desenvolvimento de projetos culturais acessíveis desde a sua concepção, contempladas a participação de consultores e colaboradores com deficiência. Então, aqui no item atitudinal, você contratar pessoas com deficiência também faz parte desse aspecto de acessibilidade atitudinal. Também entra, tá? E a representatividade nas equipes dos espaços culturais nas temáticas das exposições, dos espetáculos e das ofertas culturais. Então, a temática aqui do seu trabalho também pode entrar como aspecto de acessibilidade atitudinal. Então, se o meu trabalho ele vai falar sobre pessoas com deficiência, também entra. Se vai abordar alguma temática dentro do meu espetáculo, como por exemplo, eu disse que eu fiz um espetáculo onde o intérprete de Libras ele estava em cena, mas eu também estava ali em cena e como parte da equipe proponente, como pessoa com deficiência. Isso também entra no aspecto atitudinal e eu já estava viabilizando outro recurso de acessibilidade que era a acessibilidade comunicacional. E aqui também no item 5.4 vai falar sobre como para pessoas com deficiência, mecanismos de protagonismo e participação também poderão ser concretizados por meio de seguintes iniciativas, entre elas a adaptação do espaço cultural com residências inclusivas, utilização de tecnologias assistivas, ajuda técnica e produtos com desenho universal. Então aqui, ó, o desenho universal ele está sendo citado novamente como medidas de acessibilidade. Medidas de prevenção e erradicação de barreiras atitudinais, ou seja, aqui capacitação, letramento anticapacitista, para saber como abordar essas pessoas, para eliminar essas barreiras atitudinais, ou seja, capacitismo, preconceito e afins. Contratação de serviços de assistência por acompanhante, ofertas de ações de formação e capacitação acessíveis a pessoas com deficiência. Então, aqui você criar propostas de oficinas e capacitações para pessoas com deficiência ou acessível para pessoas com deficiência também é uma medida que pode ser utilizada. Beleza? E aqui no item 5.5 a gente já vai falar de orçamento.
que foi o que eu citei sobre a LPG em específico, que no item 5.5 diz que os projetos devem prever obrigatoriamente medidas de acessibilidade, então aqui é um item obrigatório, e no mínimo 10% do valor do projeto deve ser destinado a essas medidas de acessibilidade. Então é muito importante ter em vista isso, porque o que, que são esses 10% do valor do projeto? Então eu vou pegar 10% do valor do projeto inteiro e vou direcionar as medidas de acessibilidade. Ou seja, não é só para um recurso de acessibilidade, é 10% para todos os recursos de acessibilidade. Então, às vezes, não vai contemplar todas as medidas de acessibilidade. Então, é o que eu disse: olha, eu tenho 10%, eu vou chegar lá numa produtora de acessibilidade, como eu, por exemplo, vou falar: eu tenho esse valor aqui, que é 10% do meu projeto que eu devo trabalhar para a acessibilidade. O que, que a gente consegue trazer de recurso de acessibilidade através disso? E aí a gente vai trabalhar em cima desse orçamento. Porém, contudo, todavia, o item 5.6 diz que a utilização do percentual mínimo de 10% pode ser excepcionalmente dispensada quando o projeto já contemplar integralmente as medidas de acessibilidade compatíveis com as características do objeto cultural. Então, digamos que neste caso eu estou falando de um espetáculo. E aí eu já escolhi o espaço onde ele vai acontecer, sendo um espaço acessível, arquitetonicamente falando, então todas as pessoas conseguem circular livremente por esse espaço. Então, eu já posso eliminar a adaptação arquitetônica que eu deveria fazer aqui. Por exemplo, o meu espetáculo ele tem acessibilidade em Libras já, porque ele tem pessoas surdas ou pessoas sinalizantes inseridas dentro do espetáculo. Então, o espetáculo ele já acontece e depois eu vou mostrar aqui um exemplo de outros espetáculos assim. O espetáculo ele já acontece dessa forma, ele já é acessível em Libras. Então, eu também já consigo dispensar, dependendo de qual é o meu orçamento, o item comunicacional, levando em consideração que eu já estou garantindo que o meu espetáculo ele seja acessível neste item. E o item atitudinal, que é a minha equipe já é capacitada, eu já tenho pessoas capacitadas para atender todas as pessoas com deficiência e afins. Mas vocês acham que é possível que o meu projeto ele integre todas as medidas de acessibilidade compatíveis com o objeto cultural? Nem sempre é. Então, normalmente precisa sim investir em acessibilidade numa equipe capacitada. Mas aconteceu bastante, né, de pessoas utilizarem deste item aqui para justificar. E aí quando você chega lá, o espetáculo ele não é acessível, o projeto ele não é acessível. Mas de alguma maneira a pessoa conseguiu justificar que não precisava investir parte do orçamento no item acessibilidade. E aí isso já é uma discussão para outro lugar, né? Que é o que diz o item 5.7. Então, o proponente ele deve apresentar uma justificativa caso os 10% seja inaplicável. E aí aqui a gente já está falando sobre as inscrições. E aí a gente pode fazer aquela pesquisa básica só para saber se eu passei sobre todos os itens de acessibilidade aqui. E aí, ok, os itens de acessibilidade física, atitudinal e comunicacional, arquitetônica, comunicacional, orçamento. Sim, todos os itens de acessibilidade eu li aqui. Ou seja, cada edital tem as suas próprias características, tem as suas próprias exigências no quesito acessibilidade. Então, não tem como eu me espelhar
em um edital que eu já fiz, que eu já fui contemplado, para atingir o outro. Eu preciso pensar que o edital ele muda de de um para o outro, né? Então, por exemplo, o PROAC que a gente leu, ele tinha como item obrigatório a acessibilidade comunicacional, enquanto a LPG já tem todos os itens, né? Já tem acessibilidade arquitetônica, comunicacional e atitudinal como obrigatoriedade. Vamos lá. Eu trouxe também o PNAB para a gente dar uma olhada. Esse foi de 2024, de Suzano também. Mas enfim, eles todos seguem um padrão. Aqui no PNAB eu já sei que eu vou encontrar no item 6.1 os planos de acessibilidade. Então aqui o PNAB ele já está pedindo um plano de acessibilidade, assim como o PROAC pede um plano de democratização com, contemplando a acessibilidade, aqui ele pede um plano de acessibilidade. Então, todos os projetos devem conter quais as medidas de acessibilidade que serão implementadas ou estarão disponíveis para participação de pessoas com deficiência, tais como intérprete de Libras, audiodescrição, entre outras medidas de acessibilidade à pessoa com deficiência, idosos e mobilidade reduzida, conforme instrução normativa do MINC, número 10 de 2023. Os proponentes podem adotar uma ou mais medidas, como os exemplos que seguem. Então, aqui é exigência mínima que tenha pelo menos um recurso de acessibilidade, mas pode adotar mais. E aí vai pontuar, né? Aqui tá falando de acessibilidade arquitetônica e aí traz os itens de acessibilidade que você deve. E aí é importante ter, ter esses itens porque você pode utilizar eles mesmos como checklist, né? Os itens de acessibilidade que podem conter dentro desta deste item, que é o item A, acessibilidade arquitetônica. Então, rotas acessíveis com espaço de manobra para cadeira de rodas, que é o que a gente já viu na ABNT, piso tátil, rampas, elevadores adequados para pessoas com deficiências, corrimãos e guarda-corpos, banheiro feminino e masculino adaptado para pessoas com deficiência, vagas de estacionamento para pessoas com deficiência, assentos para pessoas obesas, iluminação adequada, entre outros. Item B, acessibilidade comunicacional. Então, a língua brasileira de sinais, ou seja, Libras, sistema Braille, o sistema de sinalização ou comunicação tátil, audiodescrição, legendas, linguagem simples, textos adaptados para leitores de telas e outras. Acessibilidade atitudinal. Então, capacitação de equipes atuantes nos projetos culturais, contratação de profissionais com deficiência e profissionais especializados em acessibilidade cultural, formação e sensibilização de agentes culturais, público e todos os envolvidos na cadeia produtiva e outras medidas que visem a eliminação de atitudes capacitistas, ou seja, como a gente pode eliminar essas barreiras atitudinais. Legal, aqui eu sei também que eu encontro aqui o item 8.1, os recursos de acessibilidade. Então, aqui no item 8.1, ele diz que os projetos devem contar com medidas de acessibilidade física, atitudinal e comunicacional compatíveis com a LBI. Então, aqui ele está reforçando que os projetos devem ter pelo menos um item de cada acessibilidade física e atitudinal. Lembra que no item 6.1 ele disse que precisava ter pelo menos um. Então, é um de cada aspecto, já que os projetos devem contar com as medidas de acessibilidade. E aí ele vai trazer novamente aqui o que são
essas medidas de acessibilidade. Então, no aspecto arquitetônico, recursos de acessibilidade para permitir o acesso em todas as áreas, né, áreas de circulação, espaços como banheiros, áreas de alimentação e etc. No aspecto comunicacional, então, recursos de acessibilidade para permitir o acesso de pessoas com deficiência intelectual, auditiva ou visual. No aspecto atitudinal, contratação de colaboradores. E isso é muito importante porque ele está trazendo essa nesse aspecto atitudinal, como você pode trazer pessoas, profissionalizar também pessoas, trazer pessoas com deficiência profissionalizadas para trabalhar dentro do seu projeto. Então, é uma medida também de representatividade, eu acho isso bem importante. E os profissionais capacitados para o atendimento de visitantes e usuários com diferentes deficiências, ou seja, aqui os monitores de acessibilidade atitudinal, que eu mencionei antes. 8.2 especificamente para pessoas com deficiência, mecanismos de protagonismo e participação poderão ser concretizados também por meio de outras iniciativas, como adaptação do espaço cultural, utilização de tecnologia, medidas de prevenção e erradicação de barreiras atitudinais, contratação de serviços de assistência, oferta de ações de formação e capacitação. Legal, aqui trouxe alguns itens que a gente já sabia, mas ele traz aqui também a obrigatoriedade, né? Então, devem contar com medidas de acessibilidade física, atitudinal e comunicacional, e não ou comunicacional. Isso é importante da gente prestar atenção. Aqui no 13.2, eu sei que vai falar sobre a importância da divulgação acessível. Então, aqui no item 13 ele está falando da divulgação, e aqui no 13.2 todo o material de divulgação e do produto será disponibilizado em formatos acessíveis às pessoas com deficiência e conterá com informações sobre os recursos de acessibilidade disponibilizados. Então, às vezes a gente coloca, né, dentro do nosso projeto que ele tem acessibilidade e esquece do básico, que é divulgar que haverá acessibilidade, quais são os recursos de acessibilidade que terão. Então, isso é muito importante, sempre se atentando também aos símbolos, que eu daqui a pouco mostro quais são os símbolos que a gente pode utilizar. E vamos lá. Aqui, os editais, eles estão falando sobre a instrução normativa do MINC, que é essa instrução aqui que você vai encontrar no Gov, que é a instrução número 10 de 2023. E aí essa instrução ela fala sobre alguns mecanismos, sobre democratização, sobre inserção de pessoas com deficiência, idosos, pessoas em situação de rua e outros grupos vulnerabilizados que serão implementados por meio de, e aí traz aqui quais são as formas que você pode trazer. Então, enfim, políticas de cotas, bonificação, então realização de ações formativas, editais específicos de categoria e afins. Isso daqui é bem extenso, mas tem várias ações afirmativas aqui que se pode fazer, entre outras coisas, que fala sobre os editais em específico, né? Então, medidas de desempate, entre outras coisas. Agora eu vou passar um pouquinho sobre a Lei Rouanet. Então, a gente já falou um pouco sobre a LPG, o PROAC, o PNAB. Sobre a Lei Rouanet não dá para passar por todos os editais, né? Até porque tem cidades que também têm editais específicos, mas só para a gente ter uma noção um pouco focada nesses editais de como introduzir a acessibilidade e quais são as exigências em si. Então, aqui eu posso fechar, que aqui eu já tenho aqui a Lei Rouanet.
A Lei Rouanet, ela já é um pouco mais extensa, mas eu sei que eu encontro sobre acessibilidade no artigo 23. Isso. Aqui fala sobre a previsão de acessibilidade e dos custos de acessibilidade dentro do projeto. Então, a Rouanet, ela prevê também os custos de acessibilidade, comunicação e divulgação acessível, que ele também não pode ultrapassar 20% do valor do projeto. Então, levando em consideração aqui que quando a gente está falando de Rouanet, a gente está falando já de um orçamento mais robusto, esse investimento ele não pode passar 20% do valor total do projeto. E aí aqui no capítulo vai falar sobre acessibilidade. No capítulo 4 da acessibilidade da comunicação e divulgação acessível e da democratização do acesso à cultura. Então, todas elas vão falar bastante sobre democratização do acesso, cultura de acesso, descentralização e etc. E aí, quais são as medidas de acessibilidade aqui? Aqui também vai abranger o aspecto arquitetônico, então os recursos, as pessoas com deficiência, mobilidade reduzida ou idosos para permitir o acesso aos locais. Então, aqui, se for necessário fazer adaptações, e às vezes na Rua, né, a gente monta do zero, né, um festival. Então, já levando em consideração todos esses aspectos arquitetônicos. Aqui que é importante a gente elencar também que aqui está considerando adaptações razoáveis que não acarretem ônus desproporcional e indevido. Então, aqui como que a gente pode fazer essas adaptações sem sair no prejuízo também, né? Principalmente no aspecto arquitetônico. No aspecto comunicacional e de conteúdo do projeto, recursos de acessibilidade a pessoas autistas e às pessoas com deficiência intelectual, física, auditiva, visual, psicossocial ou múltipla. No aspecto comunicação e divulgação acessível do projeto, disponibilização de materiais em formatos acessíveis, contendo informações sobre as medidas de acessibilidade das ações a serem executadas. Então, aqui na divulgação acessível, precisa ter formatos acessíveis. Então, se eu vou fazer a divulgação do meu projeto em vídeo, ele precisa ter ali um recurso de legenda, recurso de LSE, recurso de, dependendo de qual é o formato dessa divulgação, de audiodescrição, recurso em Libras. E nos cartazes também, ali, todas as medidas acessíveis e os formatos acessíveis também. Então, PDF ali com adaptado para aplicativos de leitores de tela e afins. Agora, isso daqui é importante, que é esse parágrafo primeiro, que diz que excluem-se da obrigatoriedade do inciso 1, ou seja, do aspecto arquitetônico, os projetos executados em equipamentos culturais, cuja propriedade, pleno domínio ou gestão do imóvel não recaia sobre o proponente. Ou seja, se eu vou ter que fazer uma adaptação ali arquitetônica muito robusta dentro de um equipamento que não é de minha propriedade, eu não preciso fazer. Não é obrigatório. Aqui no parágrafo 2º diz que, em caso de impossibilidade técnica ou intransponível ou não disponibilidade de equipamentos profissionais habilitados para um cumprimento integral do inciso 2, que no caso é o aspecto comunicacional, o proponente deverá apresentar justificativas e opções viáveis ou complementares para avaliação. Isso daqui é complexo também, porque, enfim, vai da ética de cada pessoa, mas também às vezes acontece
da pessoa justificar que não encontrou profissionais, que não encontrou recursos suficientes para cumprir esse aspecto aqui. Mas, enfim, é isso, é da questão ética de cada um. Existe como você se livrar aqui desse aspecto, mas é da ética de cada um. Mas a gente precisa, né, entender como que funciona a lei. E aí essa justificativa ela vai passar pela Comissão Nacional do Incentivo à Cultura e também vai ser registrada no relatório de medidas de acessibilidade, comunicação e divulgação acessível. Eu acho que na Rouanet, em suma, é isso. Ela fala bastante da questão do, do orçamento também. Em algum outro momento vai falar aqui novamente que não deve ultrapassar 20%. Fala aqui dos prazos, dependendo do período, né, do seu projeto, em que você deve estabelecer essas medidas de acessibilidade. Então, 6 meses para piso tátil, sinalização em braille, rampas e locais reservados, 12 meses para plataformas elevatórias e sanitários acessíveis, 24 meses para portas e corredores. De imediato, acessibilidade atitudinal, texto em braille, abafadores de ruído e textos em fonte ampliada, 6 meses Libras e audiodescrição, 12 meses conteúdos em linguagem simples, medidas que contribuam para a participação de pessoas autistas, legendas e janelas em Libras. De imediato, disponibilização de materiais de divulgação dos projetos em formatos acessíveis, 6 meses, redação em linguagem simples da instrução normativa do Guia de Acessibilidade do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e do Manual de Aplicação de Marcas do Ministério da Cultura e dos manuais operacionais do Mecanismo de Incentivo a Projetos Culturais pelo MINC. E 12 meses, implementação de acessibilidade tecnológica no sistema de apoio às leis de incentivo. É obrigatório o uso de guia de acessibilidade do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, visando a implementação das medidas de acessibilidade de comunicação e divulgação acessível. Então, é obrigatório utilizar esse guia. E aí já saiu um novo do Ministério da Cidadania, que é o Manual de Acessibilidade para Eventos Presenciais, e a gente vai falar dele agora. Então, levando em consideração tudo isso que eu já sei sobre os editais e por onde que eu começo, né? Então, como que eu chego nesse. Como que eu cumpro esses requisitos de acessibilidade? Como que eu chego nesse mundo ideal onde o meu evento ele é acessível? Então, saiu acho que em junho esse manual de acessibilidade em eventos presenciais do Ministério da Cidadania e ele é muito robusto, assim, né? Tem 76 páginas, não dá pra gente passar por tudo aqui, mas ele traz bastante informações sobre os recursos de acessibilidade e bate bastante nessa tecla que eu venho batendo também, que é sobre planejar os recursos antes do evento. Então a gente tem que pensar em como a gente vai garantir ao público inclusão e acessibilidade antes, porque senão depois a gente vai ter uma surpresa, principalmente em questão de orçamento. E aí aqui ele traz várias várias informações sobre como planejar um evento de acessibilidade. Requer tempo e cuidado, é preciso eliminar muitas barreiras que impedem ou restringem a participação não apenas de pessoas com deficiência física, visual e auditiva, mas também daquelas que possuem outras condições, como por exemplo, transtorno do espectro autista, mobilidade reduzida temporária ou permanente, que nesse grupo a gente pode incluir pessoas idosas, obesas, com crianças de colo, gestantes e lactantes. E aí trata-se de fornecer acessibilidade para todas as pessoas que possuem algum tipo de necessidade específica. Lembrando que aqui a gente sempre vai falar necessidade específica e não necessidade especial, ok? Motivo pelo qual a acessibilidade deve ser planejada e executada por profissionais qualificados. Então, sempre que eu vou montar um evento, eu tenho que ter e eu vou montar esse evento com acessibilidade, é claro, eu tenho que ter uma equipe de profissionais qualificados, eu tenho que ter uma consultoria especializada,
eu tenho que ter a opinião desses profissionais no meu projeto. Então, às vezes, o produtor ele não está aberto a opiniões, ele só, eu quero dessa forma e ponto. Mas às vezes dessa forma não vai funcionar para cumprir esses requisitos de acessibilidade. Então, esteja aberto a opiniões para ouvir e entender como que eu posso ter de fato acessibilidade no meu projeto. Então, esteja com esses profissionais, converse com pessoas com deficiência, entenda como que essa pessoa com deficiência compreende o seu projeto, o seu plano de acessibilidade, como que é para ela isso. E às vezes o que funciona para um não funciona para outro, porque a gente também tem que pensar isso que pessoas com deficiência também são plurais e singulares, também têm as suas subjetividades e afins. Então aqui o manual ele também vai falar de quais são as barreiras físicas, ou seja, urbanísticas, arquitetônicas e nos transportes. Diz que são as barreiras mais visíveis, como a ausência de rampas de acesso, calçadas e edifícios, inexistência de elevadores, portas estreitas e afins. Barreiras comunicacionais, que referem à dificuldade de acesso à informação e à comunicação. Então, como eu sempre reforço, a gente vai lá na palavra em si. O que, que é comunicação, né? É comunicar. Então, eu estou comunicando todo mundo está entendendo o que está sendo comunicado, senão nós temos uma barreira comunicacional. Barreira tecnológica, aqui está falando bastante sobre tecnologia assistiva, que a gente não falou muito sobre acessibilidade tecnológica, porque a gente está falando de acessibilidade cultural em si. Mas aqui está falando de ambientes digitais, onde não tem acessibilidade em sites, aplicativos e sistemas de informação. E aqui nas barreiras tecnológicas a gente tem também como base, se eu vou fazer um ambiente virtual para o meu projeto, um ambiente digital, eu posso ter como base tanto o WCAG quanto a própria ABNT de acessibilidade digital. Barreiras atitudinais, que são as barreiras relacionadas a preconceito, estereótipos e discriminação. O termo hoje conhecido como capacitismo é a barreira atitudinal principal que deve ser eliminado, que é uma forma de discriminação que se manifesta pela reprodução de discursos que reforçam concepções de passividade, de opressão e de invisibilização das pessoas com deficiência. O capacitismo é resultado de um conceito ideal de corpos normais e perfeitos, ou seja, corpo normatividade, a falta de práticas que contemplam a diversidade humana e o não reconhecimento das características e necessidades das pessoas com deficiência leva à exclusão, ao sofrimento e à vivência de condições desiguais e desumanas a elas impostas. Então, o capacitismo é a principal barreira atitudinal que a gente precisa eliminar, que é justamente tudo o que a gente já conversou aqui sobre termos, pejorativos, sobre conceitos, sobre tratar a pessoa com deficiência numa posição de coitadismo ou de heroísmo e afins. Pensando em tudo isso, surge o Manual de Acessibilidade para Eventos Presenciais. Então, aqui não está falando só de eventos culturais, mas está falando de todo o planejamento de um evento com acessibilidade. E aí aqui esse manual ele é bem importante porque, enfim, como eu já mencionei algumas vezes e eu vou mencionar novamente, é impossível a gente atingir isso daqui, a plena participação, incluir todo mundo. Ainda é muito difícil a gente fazer um evento que seja 100% acessível, mas a gente ter em mente algumas barreiras que a gente consegue eliminar já é importante. E a gente trabalhar para eliminá-las já é importante. Como que a gente consegue, né, tornar esse espaço minimamente mais acessível para pessoas com deficiência? Então, é o começo, mas é muito difícil que a gente consiga garantir plena participação e que a gente consiga garantir acessibilidade para todos. Ainda mais falando de eventos culturais, de projetos culturais, porque a gente sabe que os nossos orçamentos não são tão robustos assim.
Mas a gente tendo em mente o que a gente quer, se a gente tá afim mesmo de criar essa cultura de acesso, de democratizar a cultura também para pessoas com deficiência, então já é um passo, já é um começo. Mas não fiquem batendo cabeça, porque senão a gente fica doente pensando que a gente não consegue incluir todo mundo, que a gente não consegue fazer o nosso evento 100% acessível. E eu digo isso por mim, eu não somente como profissional de acessibilidade, mas também como produtora cultural, como artista, eu bato bastante cabeça aqui e já mencionei aqui também que o meu sonho é fazer um evento 100% acessível, mas é muito difícil. Então, eu não posso adoecer porque eu não consigo garantir plena participação, porque eu não tenho orçamento para isso. Mas eu já tendo em mente que eu quero chegar lá, é o começo. É o começo para pensar em como tornar as coisas minimamente mais acessíveis dentro do que os meus recursos permitem. Então, dentro ali do desenho universal, dentro dos recursos de acessibilidade que eu consigo fornecer, com o meu orçamento, com o tamanho do meu projeto, e a gente vai caminhando para tornar o mundo mais acessível. Mas incluir todo mundo é preciso? É claro que é preciso, mas é difícil. E não depende só de mim, depende. E a gente vai voltar lá pro que diz a Constituição, pro que diz a ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu preciso de apoio do poder público para que pessoas com deficiência possam acessar a cultura, para que pessoas com deficiência possam exercer a sua cidadania de maneira plena. Então, voltando aqui ao sumário, quando diz do planejamento, ele está falando sobre esse ler esse manual antes de organizar o seu evento. E aí é um manual muito completo sobre os recursos de acessibilidade e é muito importante que tenha saído esse manual porque muitas vezes eu prestando consultoria, as pessoas me pedem, né? Tem algum manual, alguma cartilha que a gente pode seguir? E de fato até então, existiam algumas cartilhas, alguns guias e afins, mas não tinha um manual tão completo assim para focado em acessibilidade para pessoas com deficiência. Então, muitas vezes eu forneci uma cartilha própria, né, que eu tenho aqui da Acessibilidade, que é a empresa que eu trabalho prestando consultoria, e alguns outros grupos também de pessoas com deficiência têm cartilhas, existem alguns outros guias aí que você encontra. Mas esse manual ele é bem completo, ele é bem importante. E aqui vai falar sobre recursos financeiros, recursos humanos. Lembra que eu mencionei que existem recursos humanos de acessibilidade também, que são esses recursos que a gente utiliza de acessibilidade atitudinal. Divulgação e inscrição. Formulário de inscrição. Isso daqui é importante também, caso eu vá montar um evento em que vai ter inscrição. Dentro do formulário de inscrição eu coloco lá qual recurso de acessibilidade você precisa e afins. Recepção e cerimonial. Então, aqui também está falando da importância de ter acessibilidade na recepção, então eu ter mesas ali onde não fiquem muito altas ou muito baixas para pessoas com mobilidade reduzida ou pessoas em cadeiras de rodas. Recepção tem que ter alguma pessoa ali que saiba Libras, uma vez que eu vou fazer um evento acessível. Então, e ele vai ter uma recepção e um cerimonial, isso também tem que ser acessível. E aí aqui eu queria mostrar os símbolos de acessibilidade. Gente, esse material aqui ele é muito completo, então não dá para passar por tudo, até porque é muito do que tá aqui a gente já conversou, que são os recursos de acessibilidade e tecnologia assistiva e o piso tátil. Eu acho que isso daqui é importante porque mostra os dois tipos de piso tátil, que é o piso tátil de alerta, que é esse daqui, que ele indica mudança de direção, obstáculos, situações que requerem atenção especial. E o piso tátil direcional, utilizado para guiar o caminho de forma linear. Eu acho que é um exercício que eu deixo aí a, a
para vocês de chegarem nos espaços culturais e repararem como que estão esses pisos, porque acontece muito do piso tátil, ele acabar, esse piso tátil direcional aqui, ó, ele acabar num canteiro, ou a pessoa entra num elevador através desse piso tátil, e aí eu já fui em vários espaços assim, viu? E aí chega no outro andar, não tem mais piso tátil. Então isso daqui é importante. Mas voltando aqui para os símbolos. Então os símbolos estão no anexo. A gente tem os símbolos de referência para acessibilidade. Então, hoje se utiliza. Eu não vou entrar na polêmica desse símbolo aqui, porque ele já foi aprovado pelo nosso Senado, né? Mas alguns movimentos aí da pessoa com deficiência já estão lutando contra a extinção desse símbolo, porque vou mostrar para vocês. Enfim, eu não sei se essa imagem lembra alguma coisa para vocês, mas eu vou mostrar aqui, que é isso daqui, né? E eu não vou falar muito da polêmica, mas alguns movimentos aí já estão pedindo para que esse símbolo caia em desuso, porque ele lembra esse corpo ideal, né? Mas, enfim, esse é o símbolo que pode ser utilizado para representar tudo o que é amigável e acessível às pessoas com deficiência. Símbolo internacional de acesso, que é esse símbolo aqui, que ele identifica que existe acessibilidade arquitetônica. Símbolo para pessoas com deficiência física ou mobilidade reduzida, ele indica a existência de rampa. Cão-guia indica facilidades facilidades existentes nas edificações, ou seja, as pessoas conseguem transitar, né? As pessoas que têm cão guia conseguem transitar com esse cão guia. E aqui tá falando sobre pessoas cegas, mas hoje existem cães de serviço também para outros tipos de deficiências, tá? Audiodescrição, esse é o símbolo utilizado para caso tenha audiodescrição. Texto com letras ampliadas, braille. Esse símbolo para escuta assistida por meio de amplificador para pessoas que têm aparelho auditivo. Esse daqui também. Telefone para pessoas surdas, telefone com amplificador sonoro. Legendas fechadas, legendas abertas, libras, língua de sinais. Então, isso daqui é para língua de sinais internacionais e esse daqui é para língua brasileira de sinais. E aí aqui um pouco dos significados dos símbolos relacionados a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Então, o símbolo internacional de acesso, o símbolo para pessoas com deficiência visual, baixa visão, para pessoas acompanhadas de cão-guia, símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva. Lembrando que às vezes se coloca esse símbolo para mencionar que tem acessibilidade em Libras no evento, esse símbolo não é sobre isso. Esse símbolo é para identificação de pessoas com deficiência auditiva, ok? Pessoas com surdo-cegueira, se utiliza esse símbolo. Pessoas com deficiência intelectual, nanismo, mobilidade reduzida de pessoas com muleta, esse daqui é para pessoas idosas. Pessoa obesa, grávida, com criança de colo, com carrinho de bebê, ostomizada. E aí aqui o símbolo do quebra-cabeças, né, que é o símbolo para pessoas do transtorno do espectro autista, o dos girassóis para pessoas com deficiências ocultas. Esse símbolo do infinito colorido é o símbolo da neurodiversidade. E acho que esses são os símbolos que eu tinha para mostrar. No caso de vai ter acessibilidade no meu evento e quais são os recursos de acessibilidade, então eu vou colocar aqui alguns desses símbolos dependendo do tipo de acessibilidade que vai ter. Eu tenho acessibilidade arquitetônica, esse símbolo
eu vou, enfim, apesar da polêmica, tá se utilizando esse símbolo. É um espaço que ele acolhe todas as pessoas com deficiência. Esse símbolo. Audiodescrição, este. Libras, este. Legendas fechadas ou abertas, aqui. Ok, eu acho que, em suma, sobre todo o planejamento, levando em consideração o edital e os símbolos, eu tenho mais ou menos isso que a gente pode levar em consideração. E aí, voltando aqui, só para vocês gravarem aí o manual de acessibilidade em eventos presenciais, aqui no QR Code tem a versão acessível dele, mas se você jogar aí manual de acessibilidade em eventos presenciais, Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, você já encontra esse material, ok? E até a próxima.